nós estamos na 9ª pregação, mas já foi feita a 10ª também. Com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos meditar aqui neste texto, um texto maravilhoso, irmãos. Nós já discorremos aqui histórias lindas e hoje também nós vamos decorrer nesse capítulo 9, que também é extraordinário. Ao longo, irmãos, dessa jornada do livro de Atos que nós vimos até o momento, nós vimos no capítulo 1 aqui a ascensão de Jesus Cristo. Nós vimos aqui também no capítulo 1 a promessa do Espírito Santo. No capítulo 12 nós presenciamos o cumprimento dessa promessa e o início da igreja. Isso marcou muito, porque o Espírito Santo desceu com poder, com fogo, e então inaugurou a igreja. No capítulo 2 ainda nós vimos a poderosa pregação de Pedro em Jerusalém. E no capítulo 3 nós vimos mais uma pregação de Pedro lá no templo, uma pregação também lindíssima. No capítulo 4 nós vimos Pedro e João serem levados perante o Sinédrio. Ainda eles testemunharam com poder e glória do Espírito Santo. No capítulo 5 os apóstolos eles foram milagrosamente libertados da prisão. No capítulo 6, irmãos, nós vivemos aqui a história de Estevão, conhecemos a história de Estevão, esse diácono cheio do poder do Espírito Santo, da glória, cheio de fé, irmãos. Essa história linda também de Estevão. No capítulo 7 nós vimos aqui o sermão de Estevão, que foi lindíssimo esse sermão, que nós podemos viver isso. E ele testemunhou a fé em Jesus Cristo até o último dia, até a morte, apedrejado. No capítulo 8 nós vimos o evangelho romper fronteiras, foi para Samaria. Começaram as perseguições, então o evangelho começou a ser dissipado, os discípulos começaram a ir para outras cidades pregar o evangelho, e chegou até Samaria. Vimos Filipe evangelizando o eunuco etíope, e ele também levou o evangelho para a terra dele, maravilhoso. E neste capítulo 9, então nós vamos ver aqui agora a conversão de Saulo. Certo? Nós vamos ver a conversão de Saulo neste capítulo 9. E o capítulo 9 é uma das histórias mais impactantes da história da igreja, porque o apóstolo Paulo foi um dos mais importantes. Ele moldou toda a doutrina, a fé apostólica, irmãos. Ele escreveu a maioria dos livros. Então, começou tudo aqui com o apóstolo Paulo. A história do apóstolo Paulo também é muito linda, então seria, pois, ler todas as cartas, os irmãos vão ver o tanto que o apóstolo Paulo, ele foi uma bênção para a vida da igreja, né? E antes de nós iniciarmos, eu quero fazer algumas considerações, que é comum, às vezes, as pessoas, em vez de chamar Saulo, às vezes as pessoas falam Paulo. Paulo, irmãos, é o nome grego, e Saulo é o nome hebraico. Então é o mesmo nome, como se fosse Pedro e Peter. Não houve aqui uma transformação de nome. Jesus não mudou o nome de Saulo para Paulo, como alguns interpretam. Apenas que o nome Saulo é o nome hebraico e o nome Paulo é o nome grego, certo? E quando ele estava entre os judeus, ele usava o nome de Saulo, e quando ele estava entre os gregos, ele utilizava o nome de Paulo. Paulo, irmãos, ele nasceu em Tarso, uma cidade que fica na Cilícia, na região da Cilícia, onde hoje é o sul da Turquia. Ele nasceu naquela região. É uma região onde que seria a terceira capital, assim, digamos assim, de educação e cultura. Ele ficava atrás de Atenas e de Alexandria. Era uma cidade importantíssima dentro de cultura e educação. Uma cidade respeitada nesse sentido do estudo acadêmico, do prestígio acadêmico. Em determinada idade, Saulo ele subiu para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi um dos rabinos mais importantes e mais ilustres rabinos que teve em Jerusalém, e ele estudou com ele. Desta forma nós conseguimos entender que ou o pai de Saulo ou alguém da família ali bancou esses estudos. Então, de certa forma, ele tinha uma condição financeira importante, uma condição financeira
considerável para poder manter ali, bancar os seus estudos. E Saulo, ele tinha dupla cidadania, ele era judeu, ele também seguia a seita dos fariseus, ele era fariseu, e também ele era romano. Então ele tinha essa dupla cidadania, ele era judeu e era romano. E com essa dupla cidadania fez com que ele tivesse oportunidade de entrar e sair em vários locais, ele teve possibilidade de entrar em vários países e poder falar com diversas pessoas. Ele tinha algumas vantagens. E essa vantagem foi de nascimento que ele teve, não foi comprado. E naquele tempo, naquele contexto, as pessoas compravam cidadania romana, que era uma cidadania muito importante, e ele teve de nascimento. Ele era também um poliglota, ele falava ali pelo menos ali 3 idiomas, ele falava o hebraico, o aramaico, ele falava o grego também. Então, todas essas características juntas fez dele um cristão fenomenal. Fez dele uma pessoa na qual o Senhor o escolheu para pregar entre os gentios, os reis, e pregar para todas essas pessoas. Certo, irmãos? Feito essas considerações, vamos então para o livro de Atos, no capítulo 9. Todos abriram? Capítulo 9, vamos fazer a leitura? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Irmãos, nós vamos ler até o versículo 9, tá? Depois do versículo 9, nós vamos ler pontualmente alguns versículos, porque é muito longo, são 43 versículos no total. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e nem comeu e nem bebeu. Nós lemos até o versículo 9, porque aqui, até o versículo 9, é a conversão do apóstolo Paulo. E depois do versículo 10 ao versículo 18, vai tratar sobre a cura dele, porque ele ficou cego, a cura. Ele vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai ser batizado. No versículo 19 ao 31, vai tratar sobre discipulado, evangelização e paz na igreja. E depois do versículo 32 ao versículo 43, vai ser sobre a cura de Dorcas, Dorcas volta à vida, e a cura de Enéas. Certo, irmãos? Quando a gente lê aqui no primeiro versículo, Saulo respirando ainda ameaças de mortes, nós conseguimos entender de que Saulo, ele respirava ódio, ele tinha ódio pelos cristãos, ele não gostava dos cristãos, e ele foi lá e dirigiu-se ao sumo sacerdote e pegou cartas com o sumo sacerdote para ir até Damasco. Damasco era uma cidade que era fora do país da onde ele estava. Ele estava em Jerusalém, Jerusalém ali era um país, e ele foi para Damasco. Damasco ficava na Síria, era um país ali de pouco mais de 200 quilômetros de distância, já era outro país. E como os cristãos lá no capítulo 8 se dispersaram, no capítulo 6, 7 ali, com a morte de Estevão, como eles se dispersaram, eles foram para vários outros locais pregar o evangelho. Os discípulos e vários cristãos foram para outros países. Em Damasco, juntou-se então vários cristãos em Damasco. Então ele percebeu então que tinha muitos cristãos em Damasco. Ele falou assim: é para lá que eu vou. Então ele foi lá e pegou cartas. O que a gente consegue entender do apóstolo Saulo aqui, de Saulo,
é que ele tinha uma religiosidade, ele era uma pessoa muito religiosa. Ele seguia, ele era fariseu, ele conhecia toda a lei, ele conhecia toda a escritura, toda ali a parte do antigo conhecimento, do Antigo Testamento, ele conhecia tudo. E ele era religioso. E a gente pode entender que a religiosidade não leva a conhecer a Cristo, não leva a conhecer a Deus. Quando nós nos tornamos religiosos, nós podemos de alguma forma nos distanciarmos de Deus. Nós devemos tomar cuidado com a religiosidade. Dentro da nossa condição de cristãos, nós temos que sempre entender que primeiro Cristo na nossa vida. Sempre quando colocamos às vezes a religião em primeiro lugar, eu vejo algumas pessoas que elas colocam, por exemplo, a religião ou a instituição na qual seguem acima, por exemplo, da família. O nosso primeiro passo, por exemplo, o pastor, ele tem que cuidar da sua casa para depois cuidar ali da igreja. Ele tem que cuidar da sua esposa, dos filhos. E assim, todos nós aqui que somos cristãos, nós temos que cuidar da nossa casa. Cuidar da nossa esposa, dos filhos, cuidar do bom andamento. Nós não podemos abandonar a nossa família e fazer outras atividades, como é costume de algumas pessoas religiosas. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmão. O mesmo Cristo que brilhou no caminho de Damasco, ele brilha nas nossas vidas através do Espírito Santo até o dia de hoje. É o mesmo Cristo, não mudou nada, certo? No versículo 2, ele fala assim, pediu-lhe cartas para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita. Essa palavra seita, irmãos, é importante nós fazermos um esclarecimento, que é a segunda vez que aparece essa palavra seita. A primeira vez aparece lá no capítulo 5 e agora apareceu novamente. Porém, lendo no original não está seita, está caminho aqui. Alguns seria assim mais ou menos, alguns daquele caminho. Então, por que João Ferreira de Almeida traduziu aqui como seita? Porque no contexto de quando João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia, isso lá no século 17, naquele contexto, daquela época em que ele vivia, traduzir como seita faria sentido para ele. Nos dias de hoje, seita, ele tem um tom pejorativo. Seita, nos dias de hoje, irmãos, ele seria qualquer grupo ou movimento que se afasta das doutrinas fundamentais da fé cristã, revelada nas Escrituras, acrescentando revelações extra-bíblicas, negando verdades centrais da salvação, ou estabelecendo autoridade igual ou superior à Bíblia. Se os irmãos lerem outras traduções, por exemplo, então, não vai estar seita aqui, vai estar caminho, porque caminho representava pessoas que seguiam a Cristo. Mas aqui, nesta versão que nós estamos lendo, que é Almeida Revista e Corrigida, João Ferreira de Almeida, então, traduziu como seita por causa deste motivo. Certo? Feitas essas considerações também. No versículo 3, irmão, nós podemos ler aqui, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. Irmãos, vamos entrar neste viver o que Saulo viveu. Ele estava indo para Damasco. É importante nós salientarmos aqui também de que ele não estava em um cavalo. Geralmente as pessoas, quando retratam esta passagem, eu vejo lá meus filhos assistindo às vezes um desenho de Saulo. Nessa passagem eles retratam Saulo caindo de um cavalo. Aqui não fala de cavalo. No próximo versículo ele vai falar que ele caindo em terra, não tinha cavalo. Então ele estava próximo do meio-dia, um sol que fica aqui em cima, quase que na vertical. Jesus Cristo chegou com aquela luz brilhando. Aquela luz de Cristo brilhava mais que o sol, porque é a luz do poder e a glória de Jesus Cristo. Chegou, brilhou para Saulo. Ele caiu, já entrando no versículo 4, ele fala caindo em terra. Então nós podemos notar aqui que ele caiu em terra e ele já estava todo perdido. Então todo aquele conhecimento que ele tinha das Escrituras, todo aquele poder que ele tinha, ele era uma pessoa influente na comunidade onde ele vivia, acabou tudo aquilo ali, já ele ficou em terra, ele ficou totalmente ali perdido, sem saber o que fazer. Então ele ouviu a voz do Senhor. E aí no versículo 5, certo, irmãos? No versículo 5, ele pergunta assim, e ele disse: quem és, Senhor?
os irmãos podem notar aqui que ele não reconhece quem estava falando com ele. Porque Jesus, no versículo 4 ele fala assim, ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? No versículo 5 ele fala assim, quem és, Senhor? Ele não sabe quem que é, ele está perguntando para aquela voz quem que era. Importante, irmãos, nós notarmos que mais para frente, que no versículo 10, o Senhor Jesus aparece para Ananias. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Aparece para Ananias e ele fala assim, Ananias, fala uma vez só, e ele fala assim, Senhor, eis-me aqui. Ele já reconhece a voz do Senhor. Então, irmãos, a religiosidade faz nós nos afastarmos de Cristo. E um nível de espiritualidade, um nível ali de intimidade com o Senhor, fez com que Ananias, por exemplo, uma pessoa mais simples, ele não tinha um contexto ali na sociedade, ele não era ninguém ali na sociedade. Então, Ananias, ele já entendeu que era a voz de Cristo. E Paulo, irmão, Saulo aqui, ele não sabia quem que estava falando. Quem é, Senhor? Ele disse, Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, ele fala assim, ó, eu sou Jesus, a quem tu persegue? Nós podemos entender que lendo os 4 evangelhos e o livro de Atos, o apóstolo, não existe uma evidência de que o apóstolo Paulo, ele conheceu Jesus. Ele talvez não ouviu algum sermão, talvez ele não esteve com o Senhor Jesus. E então como que Jesus está falando para ele assim, ó, eu sou Jesus a quem tu persegues? Essa passagem nos remete a quando uma pessoa, quando ela persegue qualquer cristão, ele está perseguindo o próprio Cristo. Então, irmão, se alguém faz um mal para qualquer cristão, ele está perseguindo um Cristo. Como a gente lê lá em Zacarias capítulo 2, versículo 8, que fala assim, quem mexer com algum dos meus, está mexendo com a menina dos meus olhos. Então, irmãos, se alguém mexe contigo, te persegue no trabalho, aonde você estiver, na comunidade, entre os vizinhos, se há justiça em ti, o Senhor o está vendo. Nada passa despercebido da mão do Senhor. Tudo o Senhor está vendo. E ele fala assim, irmãos, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Por que ele fala isso? Porque Jesus está falando para Paulo aqui, que Paulo está lutando contra o próprio evangelho. Porque ele ouviu o sermão de Estevão, ele viu ali alguns cristãos pregar, possivelmente ali ele também ouviu o sermão de Pedro, e ele estava lutando contra o evangelho. E Jesus está falando aqui para ele, ó, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar contra os aguilhões, irmãos, é como se ele estivesse lutando com o próprio evangelho, ele lutar para não aceitar o evangelho. Essa terminologia aqui, naquele tempo, era como se fosse varas pontiagudas e tinha o boi que caminhava. E essas varas eram para cutucar o boi, para ele poder seguir o caminho, ou seguir e andar onde ele tinha que andar. E aqui Jesus está falando assim para você, ó, para de lutar. Não adianta você lutar. E aqui neste momento, irmãos, no versículo 6, é o versículo chave deste capítulo, ele fala assim, e ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que fazer. Irmãos, Senhor, o que queres que te faça? Essa é a pergunta chave para nós nos dias de hoje. Pergunta para o Senhor, Senhor, o que tu queres de mim, Senhor? O que eu preciso fazer, Senhor, para te agradar, para te servir em espírito e em verdade, para viver o Evangelho, Senhor? O que falta em mim, Senhor? Se coloque à disposição do Senhor. Nesse tempo que eu sou cristão, eu vi muitas pessoas medíocres na fé, pessoas que se posicionam como cristãos, mas acordam pela manhã, alguns nos dias de hoje nem fazem mais oração, alguns ainda oram, ali toma o seu café, vai para o trabalho, volta, chega em casa, às vezes toma um banho, ali liga a televisão, assiste alguma coisa e vai dormir. Esse é um crente, irmão, medíocre. Estou para falar para os irmãos que esse crente é um morno, e a palavra de Deus nos ensina lá em Apocalipse que o morno será vomitado.
Irmãos, nós temos que ser crentes de verdade. Nós temos que ser crentes, irmão. Nós temos que ser, viver o Espírito Santo. Nós temos que... O Espírito Santo, ele é fogo. O Espírito Santo, ele é ativo. O Espírito Santo, ele não é uma pessoa, irmãos, que fica falando para nós assim, olha, vive a tua vida. Não, irmãos. Cresceu aqui um movimento que é o movimento dos desigrejados. Cresceu esse movimento dos desigrejados. Esse movimento dos desigrejados, são pessoas que falam que servem a Cristo em casa. Mas Saulo foi um grande plantador de igrejas. Ele plantou igrejas para todo lugar. Ele, de forma alguma, irmãos, nós encontramos aqui na Bíblia recurso para nós garantirmos essa ideia de fazermos igreja em casa. Nós podemos congregar em casa, podemos orar em casa, nos reunirmos em casa. Lógico que nós podemos fazer isso. Mas nós devemos estar com os irmãos também. Porque estar aqui junto com os irmãos é a forma como nós aprendemos a servir a Cristo. É aqui, estando junto com os irmãos. Porque tem irmãos que não é duro, não é fácil aturar, irmãos. E a gente vai aprendendo, não é verdade, pastor? Né, o Aldo está aí, tem irmãos que é difícil a gente aturar. E nós vamos aprendendo a aturar esses irmãos. E isso nós vamos crescendo no conhecimento, irmãos. E na sequência aqui ele já recebeu a primeira ordem do Senhor Jesus. Ele falou assim, no versículo 6, né? Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Existem algumas pessoas que eu já ouvi falar, pessoas que falam assim, que gostaria que soubessem todo o seu propósito de vida. O que te espera no dia de amanhã, o que te espera no ano que vem e ao longo dos anos. Mas nós entendemos aqui neste versículo que o Senhor, ele te dá o próximo passo. Você tem que dar o próximo passo. E o Senhor, através do Espírito Santo, Ele vai te guiando aonde você tem que ir, aonde você tem que andar. O Espírito Santo vai trilhando os teus caminhos. E depois nós vamos ver que ainda o que é ser cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele guia todos os nossos passos, ele guia a nossa vida. Irmãos, o Espírito Santo ele ajuda, por exemplo, o jovem com quem ele tem que casar, que é uma dificuldade dos jovens saber qual é a esposa, qual que é o esposo correto. Uma outra decisão importante é aonde nós vamos morar, porque o local aonde nós vamos morar, a comunidade onde nós vivemos, às vezes a pessoa ela compra uma casa para comprar uma segunda, é difícil, ou às vezes um lugar onde nós moramos pode gerar dificuldades naquele lugar. Eu lembro de um amigo nosso, na qual a moça, eles se casaram e foram morar num local onde o vizinho ali era muito problemático, e o vizinho, uma certa tarde, saiu e deu alguns tiros na pessoa e ele morreu, um cristão. Então nós temos que saber aonde morar, nós temos que saber com quem casar, nós temos que saber aonde morar, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo também para saber qual profissão devemos escolher. E como nós vamos fazer isso? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso, é Ele que nos guia. A nossa vida está toda entregue nas mãos do Senhor. Nós temos que parar de viver no achismo, ou achar que o Senhor ele tem que vir e mostrar todo um plano da nossa vida, como se passasse num filme e falasse, a tua vida vai ser assim. Não é assim, irmãos. O Senhor, Ele te dá o próximo passo. O Senhor te fala assim, coloque a tua perna para frente, te dá o primeiro passo. Segue o que o Espírito Santo está te mandando. E a pergunta que fica é, Senhor, o que queres, Senhor, que eu faça? No versículo 7, irmãos, nós lemos assim, e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Em outras versões ele fala assim que eles ficaram sem palavras. Aqui fala espantados, em outras versões fala que eles ficaram emudecidos, sem palavras, eles não conseguiam falar. Sabe quando nós levamos às vezes um susto e não temos, a gente não consegue falar nada. E aí passa e a gente não conseguiu falar uma palavra. Foi assim que eles ficaram. Então eles ouviram que tinha alguém falando, as pessoas que estavam com Saulo, eles ouviram que tinha alguém falando, mas eles não ouviram o que estavam falando. E eles também não conseguiram falar mais nada. Eles ficaram totalmente mudos.
No versículo 8 ele fala assim, ó: e Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão o conduziram a Damasco. No versículo 8, nós conseguimos entender de que ali ele precisou de alguém para guiá-lo. Nós, muitas das vezes, irmãos, nós vamos ler aqui, ao decorrer deste capítulo, que em alguns momentos nós precisamos de algumas pessoas para nos ajudar a trilhar este caminho. Então, ele abriu seus olhos, ele não via nada, ele percebeu então que estava cego. Alguém foi lá, pegou na sua mão e conduziu ele até Damasco. Então a gente consegue entender de que algumas vezes nós ficamos cegos espiritualmente. Espiritualmente falando, nós ficamos sem rumo e não sabemos o que fazer na nossa vida espiritual. E é nesse momento em que nós temos que aceitar a ajuda de alguém. Nós temos que aceitar que alguém pegue em nossa mão e nos conduza para onde o Senhor quer nos levar. Para onde o Senhor quer nos levar? O Senhor quer nos levar para uma vida onde você viva o Evangelho, onde você viva o Espírito Santo, onde você viva a graça, onde você viva uma vida de quebrantamento, de rendição ao Senhor. É isso que o Senhor quer, é onde o Senhor quer nos levar. Muitas vezes nós precisamos de alguém para nos ajudar, e nós devemos aceitar a ajuda dessa pessoa. Tem pessoas que não aceitam alguém pegar na mão e ajudá-lo a tomar alguma decisão. No versículo 9, ele fala assim, ó: e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Aqui, ele fez um jejum de 3 dias, sem comida e sem bebida. Um jejum sem bebida, irmãos, a medicina ela fala que é um jejum muito perigoso. Quando ele une a falta de comida, e a ausência de comida, e a ausência de bebida, nós conseguimos entender através da palavra de Deus, que é um jejum muito profundo. Ele fez um jejum de extrema profundidade. A simbologia por trás deste versículo 9, que é um jejum de comida e bebida, nos leva à total rendição. O apóstolo Saulo aqui, nesse caso, ele se rendeu totalmente ao Senhor. Ele ficou com o coração totalmente quebrantado na presença do Senhor. Não foi uma conversão aqui superficial, na qual eu também já vi muitas pessoas, elas falam que creem em Cristo, elas falam que acreditam em Cristo, e vai lá e vivem a sua vida de forma normal, como se nada tivesse acontecido. A primeira atitude do apóstolo Saulo aqui, de Saulo, é ele ficar e fazer um jejum profundo, sem comida e sem bebida. Um jejum difícil, irmãos. Quando a gente lê Romanos capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo ele fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, ele se coloca como servo, ele se chama servo de Jesus Cristo. Quando a gente olha essa palavra servo no original, ele dá a interpretação correta seria escravo. Ele seria um escravo de Jesus Cristo, ele demonstrando total dependência de Cristo. Ele demonstra que ele não é autossuficiente, ele precisa da ação do Espírito Santo, ele precisa do Senhor trabalhando em sua vida. Ele não é uma pessoa, a partir deste momento, ele não é uma pessoa que tem os seus atos controlados. A partir deste momento, toda a sua vida é controlada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, o Senhor Jesus ele não ordena que nós façamos esses jejuns extremos. Não é isso que o Senhor quer. Mas o Senhor ele quer que nós que nós temos obediência com Ele. O Senhor quer que nós sejamos obedientes a Ele, e o Senhor também quer que, além de nós demonstrarmos essa obediência, o Senhor quer que nós dependemos dEle. Nós temos que demonstrar essa dependência em Cristo. E a pergunta que fica neste versículo é se existe limites na nossa vida aonde o Senhor não pode entrar, aonde o Senhor não pode entrar, onde o Senhor não pode trabalhar. Se existe limites onde nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar.
Tem pessoas que eles escondem alguns pecados e colocam esse pecado em um determinado lugar aonde ele não deixa o Espírito Santo trabalhar. Algumas pessoas alimentam vícios aonde também não querem que o Espírito Santo tire esses vícios. Pessoas que às vezes eles têm algumas ações nessa vida que leva ele a momentos de carnalidade, e ele não quer que o Espírito Santo entre e trabalhe neste pecado ou neste vício. E nós devemos nos render e ficar totalmente quebrantados a Cristo e nos rendermos verdadeiramente a Ele e não levarmos uma vida, irmãos, uma vida medíocre, uma vida pequena, e devemos viver com sinceridade a Cristo, com obediência a Ele e sermos escravos, total dependência de Cristo. É isso que o Senhor nos ensina, e Ele aprendeu, e apóstolo e Saulo aqui ele aprendeu através desses versículos. E do versículo 10 agora até o versículo 18, nós não vamos ler tudo, irmãos, senão não vai dar tempo, mas nós vamos fazer uma explicação de como que, desses versículos. E então, em Damasco tinha um discípulo do Senhor chamado Ananias. Esse Ananias, na Bíblia, não fala mais nada sobre ele. Lá no capítulo 22, se eu não me engano, no capítulo 22, versículo 12, fala que ele era um homem piedoso. Ele era um homem piedoso conforme a lei, e ele tinha um bom testemunho. Então, Ananias, ele era um cristão verdadeiro. Uma pessoa que servia a Deus de verdade. E não existe mais nenhuma parte da Bíblia que fala sobre Ananias. Existem aqui, a tradição coloca ele como um mártir cristão, e fala também que ele era um bispo lá de Damasco. Só essas informações que nós temos extra-bíblica, e as informações da Bíblia falam que ele era uma pessoa de bom testemunho, e uma pessoa piedosa. Então, e ele não era nada mais do que isso. Ele não era um discípulo famoso, ele não foi alguém aqui que teve capítulos escritos sobre ele, nada mais do que isso. Ele era uma pessoa simples, irmãos. E ali o Senhor falou assim, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E aqui então a gente já vê a diferença entre uma pessoa que tem intimidade com Cristo e uma pessoa que não tem intimidade com Cristo. Porque Saulo não tinha intimidade nenhuma, ele conhecia todas as Escrituras, ele conhecia todo o Antigo Testamento, mas ele não conhecia nada daquele que escreveu o Antigo Testamento. Ele não conhecia o Deus das Escrituras, ele conhecia as Escrituras, mas ele não conhecia o Deus das Escrituras. Olha que ponto que nós chegamos, e nós muitas das vezes, irmãos, entramos em caminhos tortuosos como este, na qual nós podemos conhecer as Escrituras, mas não vivermos ela, e não conhecermos esse Deus maravilhoso, e não conhecermos e não vivermos a Cristo. Uma das dificuldades que eu tive na minha adolescência, como estudar a palavra de Deus, é que eu via pessoas que tinham bastante conhecimento das Escrituras, mas eles não demonstravam amor. Isso me gerou uma dificuldade em estudar a Bíblia na minha adolescência. Depois, ao longo do tempo, eu via que pessoas que estudavam a Bíblia e demonstravam conhecimento, conheciam aqui várias passagens bíblicas, e no momento de demonstrar amor, essas pessoas não demonstravam amor, não conseguiam perdoar, não viviam o Evangelho verdadeiramente. Então isso me trouxe algumas dificuldades. Mas depois o Senhor me mostrou, através da sua própria palavra, que existe muitos falsos cristãos, muitos falsos profetas, muitos falsos pastores e muitos falsos pessoas que se dizem seguidor de Cristo. Existem falsos para todos os lados. Mas os verdadeiros e sinceros, eles se levantarão e servirão ao Senhor com um espírito verdadeiro. E o Senhor nos convida, irmãos, a sermos esses cristãos verdadeiros, a ouvirmos a sua palavra, a ouvirmos a sua voz, a sermos como Ananias. O dia que o Senhor falar assim, Senhor, servo meu, e você diz assim, Senhor, estou aqui, fale comigo, Senhor, estou pronto para te ouvir. E assim, irmãos, nós conseguimos aprender. Quando a gente lê
Números capítulo 11, ele trata ali de que Moisés ele tinha muitas atividades, ele não conseguia gerir todas aquelas atividades que ele tinha. Então, ele separou 70 anciãos, e esses 70 anciãos ajudaria ele a gerir aquelas pessoas. Então o Senhor tirou um pouco do espírito de Moisés e dividiu com esses 70 anciãos. E esses 70 anciãos, então, eles receberam um pouco do espírito de Moisés, e esses anciãos começaram a profetizar. E chegou um determinado momento que eles pararam de profetizar, mas 2 deles continuaram profetizando e saíram pelas ruas profetizando. Mas Josué, esse Josué que nós conhecemos aqui, que tem o livro do nome dele, ele foi até Moisés e falou assim: olha Moisés, tem 2 lá que ainda continuam a profetizar. E Moisés falou assim: olha, seria bom que se todos profetizassem e fossem cheios do Espírito. Então Josué teve ciúmes ali do Espírito que tinha aqueles 2 profetas. E assim, irmãos, nós vivemos nos dias de hoje. As pessoas, poucos aqui estão vivendo o Espírito Santo, e aqueles que estão vivendo o Espírito Santo, e estão cheios do Espírito Santo, e estão pregando e levantando a sua voz, ainda tem pessoas ainda criticando e querendo calar essa voz desses verdadeiros profetas. Interessante que no capítulo 12, logo em seguida, Miriam e Arão chegaram até Deus e falaram assim: olha, eles foram reclamar de Deus sobre Moisés. Então Deus falou assim: reúne vocês 3, e reuniu então Arão, Miriam e junto com Moisés. E Deus então falou assim para Arão e para Miriam, falou assim: olha, com vocês 2, eu falo através de sonhos e de visões, mas através de Moisés eu falo face a face com ele. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, hoje, nos dias de hoje, o Senhor quer também falar conosco face a face, através do Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo, como aconteceu aqui com Ananias. O Senhor também quer falar face a face com você, e muitas das vezes o Senhor te chama pelo nome, mas os teus ouvidos estão abertos para as carnalidades deste mundo. Você fica ouvindo o grito do teu coração, dizendo: faça isso, faça aquilo, vai aqui, vai para esse vício, vai para esse pecado, comete isso daqui, alegra a carne um pouco, e você dá ouvido para os desejos da sua carne, e o Espírito Santo você não consegue ouvir, porque os teus ouvidos já estão para os desejos da tua carne. Muda de posição. O Evangelho está te chamando para você ter uma nova vida, viver uma vida diferente, rendida aos pés de Cristo, um verdadeiro arrependimento, quebrantamento. Se volta para Cristo verdadeiramente, deixa essa vida medíocre, essa vida pequena, e viva o Evangelho verdadeiramente. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, depois aqui logo em seguida, ele fala assim: levanta-te e vai à rua direita. E aqui acontece então uma dupla visão, porque o Senhor mostra para Ananias o que Saulo está fazendo, e Deus também mostra para Saulo o que Ananias vai fazer. Então é uma dupla visão aqui. E neste momento então, Saulo, depois que ele faz o jejum, ele já vai orar. A oração é o reflexo do cristão convertido. A oração, irmãos, é o reflexo do cristão convertido. Nós vivemos aqui um deserto espiritual, na qual pessoas não têm orado mais. As pessoas têm deixado a oração de lado. As pessoas acordam pela manhã, às vezes fazem a sua oração. O mesmo de ontem, Senhor. E aí, às vezes, a pessoa passa o dia e não conversa com Deus. Você não precisa se ajoelhar para falar com o Senhor a todo momento. Você pode conversar com o Senhor no seu carro, trabalhando, lavando uma louça, limpando a casa e no seu trabalho. Em qualquer lugar onde você estiver, o que você estiver fazendo, você pode estar com a tua mente voltada para Cristo e conversando com o Senhor. O segundo reflexo aqui de Saulo foi que ele entrou em oração. O primeiro
ele já fez um jejum. E o segundo, ele foi orar. O reflexo de um cristão convertido é a oração. Se você não ora, irmãos, alguma coisa está errada. Alguma coisa. Vai orar. Na oração, o Senhor vai mostrar muitas coisas para você. Muitas coisas vai acontecer na tua vida se você orar. É necessário oração. Nós vemos aqui na igreja, no grupo da igreja, quantos pedidos de orações por quantas necessidades. E como o pastor disse, o Benício está lá no hospital. Irmãos, eu participei já de cirurgia de bebezinho, como essa do Benício. E confesso para os irmãos, eu sou difícil de chorar. Mas é difícil você ver uma cirurgia como essa do Benício. É muito difícil. Você é um bebezinho, irmãos. Imagina um bebezinho desse tamanhozinho, colocado em cima de uma mesa fria de aço inox. E ali, irmãos, vim com um bisturi e cortou as suas costas. Um corte bem pequenininho, onde o médico ele não pode errar 1/1000 de milímetro. Qualquer erro no corte ali, ele pode fazer algo que não quero nem falar. Então, irmãos, é complexo. E então nós estamos aqui em oração, a igreja está em oração, por causa de tantas necessidades que tem. E ele fala assim, ó, e o Senhor fala assim para Ananias, vai lá, e você vai orar, e você vai pôr a mão na cabeça de Saulo, você vai estender a sua mão, você vai orar por ele, e você vai curar ele, e você vai batizar ele, e ele vai ser cheio do Espírito Santo. Então Ananias, irmãos, ele começou a conversar com o Senhor. Olha o nível de intimidade que Ananias tinha com o Senhor. Ele conversava com o Senhor naturalmente. E ele conversando com o Senhor, ele falou assim para o Senhor. Olha o que ele falou. Ele falou assim, Senhor, no versículo 13, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele fala assim que ele tinha poder para prender todos que estão no teu nome. Ele, como se, Senhor, tu sabes o que o Senhor está fazendo? Você sabe para onde o Senhor está me mandando? Olha o que vai acontecer comigo. Né? Como se estivesse falando desta forma. E no versículo 15, irmãos, ele fala, vai lá, porque este para mim é um vaso escolhido. E ele vai levar a palavra de Deus para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Mas no versículo 16, foi verdadeiramente um versículo que fez com que ele tomasse essa decisão de ir. Foi onde convenceu Ananias de ir. Ele falou assim, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ah, se for para padecer, agora que ele vai sofrer então, Senhor, vai. Ah, então eu vou lá orar. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, é interessante que o Senhor falou que ele ia sofrer pelo seu nome. E esse sofrimento, irmão, esse sofrimento se cumpriu na vida de Saulo. E ele realmente sofreu. E sofreu muito. Quando a gente lê todas as cartas, a gente vê o quanto que Saulo sofreu. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 29, ele fala que 5 vezes recebeu 40 chicotadas menos uma. 5 vezes recebeu 40 chicotadas menos uma. 3 vezes ele apanhou com vara. 1 vez ele foi apedrejado. Ele passou por 3 naufrágios. 1 dia e 1 noite à deriva no mar. Em perigos de rios. Ele passou por ladrões, perigo dos judeus, na cidade, no deserto, no mar, cansado, fatigado. Ele passou por vigílias, por fome, por sede. Frequentemente, irmãos, ele estava sem comida, passou frio, passou fome. Irmãos, olha o tanto que ele sofreu. Ele sofreu muito, irmãos. Viver o Evangelho, ele tem uma ação que é o sofrimento. Se você abrir a porta da tua casa e sair e ir para um shopping, você não vai sofrer, não vai acontecer nada. Se você abrir a porta da sua casa e curtir um cinema, nada de mal vai te acontecer. Se você abrir a porta da tua casa e ir para uma festa, ou ir para alguma coisa que te traz prazer carnal, nada de mal vai te acontecer. Mas se você decidir abrir a porta da sua casa, orar, viver uma vida
aleluia, uma vida de piedade, e abrir a porta da sua casa, falou assim: eu vou evangelizar, eu vou na casa daquele meu vizinho católico, vou falar do amor de Cristo para ele, vou falar que a salvação não é por obras, a salvação é pela fé em Jesus. Se você for na casa do outro, daquele testemunho de Jeová, e falar que Cristo, Ele é um Deus, e falar para ele sobre a Trindade, irmãos, pode ter certeza que Satanás vai bater na porta da tua casa com sofrimento, e vai te trazer sofrimento. Isso, podem experimentar isso, irmãos. Muitos já experimentaram por isso, muitos já passaram por isso. É terrível, irmãos, o que pode acontecer para quem vive o Evangelho verdadeiramente. Então aqui nós ficamos numa indagação: nós estamos preparados para realmente viver o Evangelho? É isso que nós queremos? Ou nós queremos viver no conforto da nossa casa, lá, aleluia, com a nossa cama tranquilo, descansando e vivendo a nossa vida, mas uma vida longe do Evangelho, uma vida na qual nós não conhecemos esse Deus, não temos relacionamento com esse Deus, não temos intimidade com esse Deus, essa intimidade que Ananias demonstrou, não temos essa intimidade. É essa vida que você quer? Qual é a vida que nós queremos viver? No versículo 17, ele fala assim, ó: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Aqui é a primeira vez que Saulo é chamado de irmão. Ele foi chamado aqui então de irmão em Cristo Jesus. Ele ser chamado de irmão colocou ele numa nova posição. Agora ele faz parte de uma outra comunidade. Agora ele faz parte de um outro grupo, de um grupo de pessoas que servem a Cristo. Isso, ele provavelmente aqui ele deve ter sentido muito confortado de ser chamado de irmão. Essa é a importância de Ananias na vida então do apóstolo Saulo, porque ele foi o primeiro que chamou ele de irmão. E depois, logo em seguida, o apóstolo Paulo falou para ele por que ele tinha ido ali. Falou que era para curar ele, que era para ele seja cheio do Espírito Santo, e era para batizar ele. Então assim foi feito. Ele então, irmãos, quando ele colocou as mãos sobre ele, e ele curou o apóstolo Saulo, e ele também já foi cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é quando a nossa vida está sob o controle do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo tem total controle da nossa vida. É assim que nós somos cheios do Espírito Santo. Nós vivemos sobre a influência do poder do Espírito Santo. As nossas ações estão baseadas no desejo do Espírito Santo, no sentimento do Espírito Santo, na confirmação do Espírito Santo. As nossas ações, elas são baseadas no que a palavra de Deus nos ensina, onde Cristo nos quer. Nós vivemos então de acordo com o propósito de Deus, é nós sermos cheios do Espírito Santo. A pessoa que vive o Espírito Santo, ela manifesta ousadia no testemunho, ela vive também, ela manifesta sabedoria nas decisões, coragem nas tribulações, comunhão viva com Deus. Isso é o reflexo de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Ser cheia do Espírito Santo não é uma pessoa vir aqui e fazer uma pregação calorosa, aonde utilizo aqui, eu vou fazer gritarias e grito e pulo aqui, sapateio aqui. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que ela é totalmente controlada pelo Espírito de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, ele também não é uma ação única. Ela é uma ação ela é uma ação consequente, ela é viva, é uma ação, ela continua. Nós continuamos ser cheios do Espírito Santo. Logo em seguida aqui, irmãos, no capítulo 13, é importante também nós citarmos essa parte. No capítulo 13, o apóstolo Paulo, no capítulo 13, o apóstolo Paulo ele vai pregar o Evangelho.
numa ilha que chama Chipre. E ele chega numa cidade que chama Pafos. E lá naquela cidade, o procônsul Sérgio Paulo, vai Paulo e vai Barnabé. E eles estavam lá naquela ilha. E ele estava falando do Evangelho. E esse Sérgio Paulo ficou maravilhado ouvindo sobre o Evangelho. E chamou os dois, convidou, falou assim: eu quero ouvir sobre o Evangelho. Venha falar para mim sobre o Evangelho. E esse Sérgio, ele estava junto com um judeu que era um falso profeta por nome de Bar-Jesus. E esse Bar-Jesus então foi junto com o Sérgio Paulo. E apóstolo Paulo e Barnabé começaram a falar do Evangelho para o procônsul. E esse falso profeta começou a atrapalhar a pregação do Evangelho. E ele atrapalhava a pregação. E o apóstolo Paulo ensinava o Evangelho ali para aquele procônsul. E esse Bar-Jesus, esse danado, ele ficava atrapalhando. Glória ao nome do Senhor. Mas aí ele, cheio do Espírito Santo, irmãos, olha o que ele falou. Ele falou assim: filho do diabo, cheio de todo engano. Ele falou isso na cara do Bar-Jesus, irmãos. Filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Irmãos, aqui ele demonstra autoridade e poder pelo Espírito Santo para poder falar isso. Ele não está insultando ou ele não está ofendendo do Bar-Jesus, é porque Bar-Jesus quer impedir a ação do Espírito Santo, e todo aquele que quer impedir a ação do Espírito Santo, ele deve ser freado com a verdade, e deve ser confrontado com a verdade, e ser chamado filho do diabo. Hoje, se alguém aqui for pregar alguma heresia ou algum erro teológico e se chamar filho do diabo, ele fica todo ofendido. Olha, me chamou de filho do diabo. Mas a palavra dá autoridade para aqueles que são cheios do Espírito Santo, não para insultar alguém, mas para falar verdade, confrontar as obras do Satanás, porque o Espírito Santo tem que prevalecer sobre esse mundo de pecado, esse mundo que quer pregar outro evangelho que não o evangelho de Cristo. E pessoas cheias do Espírito Santo serão levantadas. Bendito é o nome do Senhor. E depois aqui ainda, irmãos, nesse último versículo, no versículo 18, já está acabando. Já acho que alonguei um pouco. Mas aqui no último versículo ele fala assim, e levantando-se foi batizado. Alguns, eles querem utilizar este versículo para justificar o batismo por aspersão. Porque ele fala assim que ele levantou e foi batizado. E ele quer justificar este versículo como um batismo por aspersão. Mas batizado, essa palavra batizar significa imersão. Quando nós trocamos a palavra pelo significado, ficaria assim: e levantando-se foi imergido. É só trocarmos os significados da palavra, fica bem claro aqui. Fala assim: mas ele estava numa casa. Naquele contexto, irmãos, daquele tempo, no primeiro século depois de Cristo, as casas eram diferentes das nossas. As casas eram diferentes. Igual tem alguns irmãos aqui, a maioria dos irmãos aqui tem piscina em casa, né? Naquele tempo, eles tinham cisternas em casa. Tinha cisternas, ele tinha poço em casa. Então, era possível ele ter alguma cisterna naquela casa. E também, irmãos, Ananias, ele era um judeu crente verdadeiro. E geralmente, os templos judaicos, ele tem um tanque que chama mikveh, onde faz uma imersão de purificação. Ali tinha esses sinédrios, tinha ali, e possivelmente também ele poderia ter sido batizado num desses lugares. Não necessariamente que ele foi batizado de pé, não faz sentido isso. Tá certo, irmãos? Depois, irmãos, do versículo 19 até o versículo 31, ele vai para a Arábia, ele acaba de receber o evangelho, ele já vai para o templo, ali em Damasco, ele já sai evangelizando. Ele vai nas sinagogas, eu falei sinédrio, desculpa, é sinagoga. Ele já sai nas sinagogas evangelizando, e aí depois ele desce, quando a gente lê Gálatas, 1 de Gálatas, capítulo 1 de Gálatas, versículo 17 e 18, a gente consegue entender de que ele desceu para a Arábia, e depois ele volta para Damasco. Chega lá em Damasco, ele pregando o evangelho e pregando esse Cristo. Os principais ali ficam bravos com ele ali e querem matar ele.
e ali os amigos, os discípulos pegam ele de noite, desce ele num cesto pelos muros ali da cidade de Damasco, ele foge, então ele sobe para Jerusalém, ele quer se encontrar com Pedro lá em Jerusalém, chega lá em Jerusalém, ele fala assim, agora aqui eu vou falar de Jesus para todo mundo, mas chega lá em Jerusalém e ninguém quer conversar com ele. É importante, irmãos, que a forma como nós vivemos a nossa vida hoje, ela pode trazer frutos no futuro. Se nós sermos uma pessoa como Saulo era inimigo dos cristãos, e agora ele precisava dos cristãos, ele queria estar no meio dos cristãos, mas os cristãos não queriam recebê-lo. Então assim é a vida. Então a forma como nós tratamos as pessoas, pode dar problema para nós no futuro, no dia de amanhã. E ali, então ele desceu, e ele subiu para Jerusalém, e ninguém queria falar com ele, mas Barnabé pegou ele, ouviu a história dele, e foi ali até os discípulos, e falou assim, olha, esse aqui é o Saulo, aconteceu isso lá em Damasco, e conversou, explicou para todo mundo, e ali eles receberam então Saulo. E Saulo novamente, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, começou a pregar o Evangelho de novo, e tinha alguns gregos, helenistas, e ele começou a falar do Evangelho, e combatendo aquelas filosofias que eles pregavam, e assim o povo ficou bravo com ele de novo, queria matar ele, e ele não queria ir embora, mas o Senhor falou, você precisa ir embora, rapaz, você precisa sair daqui, você precisa fugir, não é aqui que eu te quero, mas não, eu quero pregar o Evangelho. Então os amigos foram lá, pegaram ele e levaram ele, e ele foi embora para Tarsis. Irmãos, o que nós aprendemos com tudo isso daqui? Nós aprendemos que nesta caminhada cristã, nós sempre vamos precisar de um companheiro. Ele precisou de Ananias, ele precisou de Judas também, que ele ficou na casa de Judas. Ele precisou ali daqueles discípulos que ajudaram ele descer o muro de Damasco. Depois ele precisou de Barnabé. Depois ele precisou desses outros discípulos que tiraram ele e mandaram ele para Tarsis, para a cidade dele. Nós aprendemos que nós sempre vamos precisar de alguém nessa caminhada cristã. Nós não estamos sozinhos. Nós muitas das vezes achamos que somos nós e Deus, mas não. O Senhor coloca amigos para nos ajudar. O Senhor coloca pessoas para nos dar a mão, para dar forças para nós, para nos levar aos nossos propósitos, para nos salvar da morte, como aconteceu com ele aqui. E depois, para finalizar, a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas. Do versículo 32 ao 43, no último versículo, irmãos, ele fala que assim, ele ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Aqui já está falando de Pedro. Aqui parou de falar de Saulo, e agora ele vai falar de Pedro. Interessante que Pedro era judeu, e ele ficou na casa de um curtidor. Um curtidor era alguém que mexia ali com animais mortos. Seria uma profissão ali não muito agradável para os judeus, por mexer em animais. E então, para os irmãos ver como que Pedro já estava vivendo a graça, então aquilo ficou irrisório, ficou pequeno para ele. E ele então ficou alguns dias com esse Simão curtidor. Quando ele curou Enéas, quando Pedro curou Enéas, Pedro estava passando, irmãos, aqui na cidade de Lida. Interessante que não levaram Enéas até Pedro. Pedro que achou Enéas. Pedro que viu Enéas ali, doente, ali, enfermo. Ele era um paralítico. Enéas, jazendo numa cama, fazia 8 anos, ele era paralítico. Foi Pedro que achou ele. E nós achamos, irmãos, que às vezes nós estamos escondidos. E nós achamos que o Espírito Santo não está nos vendo. Às vezes nós achamos que a nossa dor, o nosso sofrimento, nós achamos que as lágrimas que escorrem pelo nosso rosto, ninguém está vendo. Nós achamos que nós estamos no nosso mundinho, sofrendo aqui, e ninguém está nos vendo. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo está nos vendo. Ele está vendo cada lágrima que desce sobre o teu rosto. Ele está vendo cada oração que você faz, cada tristeza, cada lamento, cada dificuldade e sofrimento que você tem. O Espírito Santo está vendo. E o Espírito Santo vem ao nosso encontro.
assim como Ele vai vir no seu encontro, vai vir no meu encontro. Viva uma vida de oração, de intimidade com Deus, seja cheias do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, viva o Evangelho verdadeiramente. Você não está sozinha neste mundo, você, aleluia, muitas das vezes você acha que está perdida, que ninguém está te vendo, mas o Espírito Santo está te vendo. O Espírito Santo está vendo todo o teu sofrimento, o teu coração, o âmago da tua alma, o Espírito Santo está vendo e enxergando. E depois aqui, nós vemos aqui a história de Dorcas. Então Dorcas, irmãos, ele era de outra cidade, de Jope, e aqui já é diferente. Dorcas, ela ficou doente e morreu, e ela perdeu a sua vida. Então ali os amigos prepararam o seu corpo, em vez de enterrá-la, eles colocaram num quarto acima. Eu sou muito jovem ainda, os irmãos podem perceber, mas eu já vi muitas pessoas que morreram, as pessoas morreram, e saíram correndo para enterrar, e prepararam ali, que eles queriam se livrar daquele corpo, daquele peso logo. Mas aqui com Dorcas aconteceu diferente. Ela morreu, mas eles não queriam enterrá-lo. Eles falaram assim: olha, Pedro está lá em Lida, corre lá, chama Pedro. Então eles, 2 varões, correram lá, chamaram Pedro. Pedro veio e ele falou assim: saia todo mundo. E as mulheres ali, as viúvas, estavam com as obras de Dorcas. Dorcas era uma mulher cheia de obras, e ela dava esmolas, e estava cheio de pessoas ali mostrando as obras que Dorcas tinha feito. Então Pedro subiu ali aquele quarto e falou: todo mundo sai. E quando ele chegou, ele se ajoelhou e ele falou assim: Dorcas, levanta-te. Então Dorcas sentou na cama, olhou para Pedro, saudou Pedro, desceu, e Pedro anunciou, e ali mostrou Dorcas ressuscitada, viva, na presença de todos. Então todos glorificaram e muitos creram no Senhor. O Espírito Santo, todos puderam ver o poder e a glória do Espírito Santo. E nós muitas das vezes fazemos o Deus pequeno, nós muitas das vezes fazemos o Espírito Santo pequeno. O mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus do Atos 9, que curou Enéas, que ressuscitou Dorcas, é o mesmo Deus que servimos hoje. Muitos enfermos aqui na nossa igreja, e então o Senhor fala para todos nós aqui: o mesmo poder do passado, o mesmo poder de Deus está em nós hoje, aqui no futuro, em 2025. Está aqui entre nós o mesmo poder. Deus é o Deus soberano. Temos que confiar na soberania de Deus, porque aonde Deus quer operar, Ele opera. Aonde Ele quer fazer, Ele faz. Não podemos ter medo do Espírito Santo, ou não podemos ter receio de viver a glória do Espírito Santo. E novamente aqui, Dorcas precisou de amigos. Foram pessoas ali correr atrás de Pedro, e eles procuraram Pedro. O que nós aprendemos? Que nós precisamos de pessoas para nos ajudar a caminhar. Muitas das vezes nós vamos entrar numa cegueira espiritual, e o Senhor vai mandar pessoas para nos ajudar e nos guiar para chegarmos ao propósito de Deus. Nós aprendemos aqui que, por mais que seja duro o coração, por mais que seja duro o coração na nossa família, do pai, da mãe, da esposa, do esposo, por mais que seja duro o coração do filho, da filha, por mais que seja duro o coração do familiar, daquele da quem você ama, não existe aonde o Espírito Santo não trabalha, não amoleça e não converta o coração. O Espírito Santo, ele pode se achegar nesse coração duro de que você ama e fará uma grande conversão. Glória ao nome do Senhor. Nós entendemos aqui que não existe nada escondido aos olhos do Senhor. Não existe nada escondido do Espírito Santo. E aonde estiver, o Espírito Santo trabalha. A tua dor, o teu sofrimento não está escondido, o Espírito Santo está vendo. Glória ao nome do Senhor. A pergunta que fica é: Senhor, o que queres, Senhor, que eu faça? Bendito é o nome do Senhor.